O TikTok tem estampado manchetes à rede social, na qual mesmo o Partido Comunista Chinês é acionista da ByteDance, detém 1% da companhia que controla a rede social. Em meio à visita que a gente tem feito a cobertura aqui de Lula à China, acontece o seguinte. Essa publicação ao lado circulou ontem, eu mesmo não quis noticiar a respeito dela ontem, pelo motivo... não quis noticiar a respeito dela ontem, pelo motivo de que eram fontes anônimas falando somente à imprensa. E isso é uma questão que, normalmente, a gente evita trabalhar com fontes anônimas aqui, com pegar uma fonte secundária. Hoje, o presidente Lula confirmou o assunto e, por isso, a gente também vai se aprofundar nisso agora. Mas, basicamente, veio primeiro pela Andréa Saad, da Globo. Ela publicou no blog do G1 que a Janja cria constrangimento em encontro com Lula e Xi Jinping ao falar do TikTok. A reportagem dava conta do seguinte... Estavam ali num jantar privado os ministros, Davi Alcolumbre, o Lula, a Janja, o Xi Jinping e a primeira-ministra Peng Liyuan. Daí que, de acordo com a reportagem, Janja pede a palavra e fala que o TikTok que tinha que ver esse negócio do TikTok porque o algoritmo estava promovendo assuntos de extrema-direita no Brasil. Toda a situação à parte, fica a pergunta sobre como um partido que, em 2022, teve o Sun Yanfan, que era um dos seus oficiais, torcer numa reunião do Foro de São Paulo pela eleição de Lula. Fica curioso como ele estaria utilizando o TikTok para influenciar gente da oposição contra o Lula. Mas, independentemente da pergunta, a situação é que isso é dito pela reportagem, gerou algum constrangimento, ministros teriam ficado desconfortáveis, e a palavra que predominou na imprensa foi, aspas, climão. O Lula se manifestou a respeito do assunto hoje mais cedo, a gente tem as imagens dele falando, vamos assistir e eu confiro com vocês. Dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá. O Alcolumbre e o Omar. Então, alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. É só isso. Passar para a próxima pergunta, Chilian. Muito bem, a gente ouviu então o presidente brasileiro falando a respeito da situação e qual foi ela.
A gente tem então a possibilidade de que venha um representante da China falar a respeito de TikTok mais tarde aqui no Brasil no ano. Aqui a gente também faz um esforço para tentar não tornar isso personalista, então à luz disso, o que a gente quer fazer é focar no que vem adiante em termos de TikTok e do que se trata também a situação do TikTok em termos de restrição com os Estados Unidos. O que a gente vai explorar nesse segmento trata também de como governos têm mais e mais explorado a situação de redes sociais. Digo isso no sentido que temos visto mais e mais intervenção do governo na rede social, o que, claro, é uma pauta que é um debate preocupante, muita gente se preocupa quanto à regulação das redes, mas tem também a preocupação quanto à liberdade de expressão. E a gente começa com isso que está aqui ao lado, protegendo americanos de aplicativos controlados por adversários. O TikTok é banido nos Estados Unidos. Quer dizer, o próprio TikTok, como é conhecido nos Estados Unidos, também é banido na China. Lá eles usam uma versão chamada Douyin, que documentadamente tem conteúdo muito diferente. O que as apurações demonstram é que nos Estados Unidos se prioriza mostrar para menores de idade conteúdo que possa ter. Isso são investigações publicadas já no Wall Street Journal, no New York Times, tem matérias extensas sobre isso, da diferença entre os dois lugares. Matérias que normalmente buscam edificar para menores de idade na China e matérias que nos Estados Unidos constantemente focam em conteúdo depressivo, promiscuidade ou uso de drogas. Então sim, o TikTok aparentemente tem algum tipo de manipulação do algoritmo, mas não no sentido que foi citado na reunião entre os líderes brasileiros e o presidente da China, ditador da China, o líder do regime chinês, Xi Jinping. Voltando à questão do TikTok, além dessa questão do Great Firewall, aí a gente pode falar a respeito de como ele se tornou bloqueado nos Estados Unidos e agora enfrenta a mesma situação, está em banho-maria, mas de ter que ser vendido para uma empresa americana e não poder ficar nas mãos do regime chinês. A situação do TikTok nos Estados Unidos é complexa e desde a posse do presidente americano em 2024, o Congresso aprovou a lei que a gente viu agora ao lado, a Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicativos Controlados por Adversários Estrangeiros. Tem até um acrônimo aqui para ficar mais simples, se chama PAFACA. Imagino que eles não pronunciem dessa forma, mas PAFACA. Isso exige que a ByteDance, a empresa que controla, a proprietária do TikTok, venda as operações até o dia 19 de janeiro de 2025, sob pena de banimento do aplicativo. O Trump tem estendido de novo esse prazo. A Suprema Corte americana confirmou já a constitucionalidade da lei e o argumento é de que há risco à segurança nacional. Isso é uma coisa que a gente já documenta faz tempo aqui quando a gente noticia a respeito de TikTok. Anteriormente, o aplicativo também foi banido de todos os celulares do governo federal dos Estados Unidos. O Partido Comunista Chinês é dono de 1% da ByteDance, que é a empresa que controla o TikTok, como a gente citou anteriormente. Isso já vem lá atrás mesmo do governo Biden, em 2022. Isso também inclui pessoas que são contratadas pelo governo federal. As preocupações são de uma série de ordens, mas incluem também o fato de que os fundadores da ByteDance já falaram anteriormente em utilizar a tecnologia com valores socialistas centrais, como princípio e seguindo a liderança do Partido Comunista. A coisa não fica apenas nas palavras e tem algumas nuances para isso. As leis de segurança nacional de 2017 e 2021 da China pontuam que o TikTok precisa ceder quaisquer dados, e não só o TikTok, qualquer empresa chinesa precisa, se o partido pedir, ceder quaisquer dados. E a coisa passa por algumas reportagens interessantes também. Eu citei aqui a questão do TikTok nos aparelhos governamentais, está aqui a medida do Congresso dos Estados Unidos, publicada no site do Congresso. Agora sim, o BuzzFeed, curiosamente, que normalmente é um veículo de fofoca, traz a reportagem com 80 reuniões vazadas internas do TikTok, mostrando que dados de usuários dos Estados Unidos foram acessados repetidamente da China, o que violaria os próprios termos de uso do aplicativo. Aí vai dado de reconhecimento facial, não só preferência do usuário, mas geolocalização, etc. Isso, no contexto onde o Partido Comunista Chinês instrumentaliza empresas privadas para fins de segurança nacional, gera preocupações. Então, explicando o que eu quero dizer com isso. A China tem o que é chamado de uma política de fusão civil-militar, que busca utilizar companhias privadas não só para o desenvolvimento do aparato militar chinês, mas também utilizar ela para os próprios fins militares. Isso se vê nas doutrinas de guerra do Exército de Libertação Popular, não tem nada de conspiratório. Os documentos que guiam a doutrina do Exército de Libertação Popular, que são as Forças Armadas do Partido Comunista, são Guerra Irrestrita de 99 e a doutrina das Três Guerras de 2003, e isso está plenamente de acordo com a forma como eles atuam. Se o governo pede, os dados vêm. Se o exército pede, os dados são usados.
reconhecimento facial, geolocalização, e a gente começa a entender o porquê aparelhos militares, depois aparelhos governamentais e depois aparelhos de terceirizados do governo não podem ter o aplicativo. O porquê ele tem que ser vendido a uma empresa americana da perspectiva de Washington. Aí, 80 reuniões vazadas mostram que dados foram acessados repetidamente da China contra os termos de uso. Se o Partido Comunista da China pedir, os termos de uso que vigoram não são os que estão descritos por ali, são os termos de como o Partido Comunista da China usa as empresas. A gente tem também a investigação aqui do Wall Street Journal, que também detalha coisas similares, duas investigações que trazem informação à tona a respeito de como isso acontece. Isso é parte de toda a questão da crise do TikTok. Mas, enquanto a gente fala dessa preocupação, existe uma outra questão aí que vem à tona. O que Jean já falava era a respeito de como o algoritmo pode ser manipulado para mostrar determinado conteúdo. Enquanto isso vem na esteira do escândalo do INSS e de vídeos que viralizaram de forma abrangente nas redes sociais, deputado Nicolas Ferreira, etc., a suspeita é de que o Partido Comunista da China não esteja necessariamente utilizando os seus dispositivos para influenciar que a direita brasileira bombe nas redes. Também não acho que se justifica que os vídeos do Nicolas Ferreira vão bem porque o Partido Comunista da China quer. Seria até estapafúrdio. Agora, o que tem se relatado a respeito do TikTok é outro tipo de uso para influenciar as redes sociais. Não com políticos de direita sendo artificialmente bombados na rede, mas, pelo contrário, com conteúdo que visa que menores de idade no exterior, em particular nos Estados Unidos, no Brasil a gente não tem dados quanto a isso, mas nos Estados Unidos já foi relatado, sejam expostos a conteúdo degradante, coisas de drogas, pornografia, etc., e coisas que podem eventualmente levá-los a se tornar mais depressivos. O Douyin, a versão chinesa do TikTok, uma coisa que já foi relatada comparando o conteúdo com dado publicamente acessível pelo Wall Street Journal e pelo New York Times, então tenham conteúdos edificantes na China. Mas o ponto é que essa manipulação de conteúdo traz outra questão à tona. Quando se fala, como o presidente brasileiro falou, de regulação de redes, a gente traz isso aqui à tona. Esse é um relato do Congresso dos Estados Unidos sobre o complexo industrial da censura que chega a citar o Brasil. Isso aqui foi amplamente influente. A gente noticiou a respeito disso no ano passado. Você talvez que está no canal há mais tempo tenha acompanhado. Quem não está no canal também vai ter acompanhado em algum lugar. Esse negócio bombou. É o relatório do Congresso dos Estados Unidos que citava o Brasil e o tal do complexo industrial da censura. E o que ele relatava é que não só na China, mas mesmo nos Estados Unidos, devido à pressão do governo anterior, Amazon, Facebook, etc., outras empresas censuraram livros, publicações, vídeos, em particular em meio à pandemia, por pressão governamental. E claro que isso cria uma situação de preocupação de que as redes por aqui sejam mais e mais como o tal do grande firewall da China que a gente descreveu há pouco. A gente aguarda para ver o que acontece e se vem mesmo aí em junho ou julho, que é a data quando devem vir os frutos dessa visita que agora acontece do Brasil à China, um representante para falar sobre TikTok e regulação de redes. Regulação pelo Partido Comunista Chinês significa uma internet fechada onde o que vigora é a verdade do Partido Comunista e esperemos que isso não seja o que se vê também em outros países.